Olá, nobres, estamos de volta aqui no nosso vídeo aula parte 2, né? Fundamentos da Geografia. E eu trouxe aqui mais informações importantes, todas relacionadas à BNCC. Vocês podem acompanhar aí na página 406, certo? Mas não agora, daqui a pouquinho eu vou explicar esse primeiro slide para vocês. Gente, é o seguinte, nós temos aqui um organograma que vocês podem perceber que tem aqui gira em torno do espaço e tempo alguns conteúdos importantes, como território, região, lugar, natureza, paisagem. Esses conteúdos, eles estão, de uma certa forma, direcionando todos os objetos de conhecimento, todas as habilidades, todo o componente curricular gira em torno desses conceitos que são importantes, né, para o aluno do ensino fundamental maior e menor, tá bom? Aqui diz o seguinte: para se pensar o ensino de geografia, é fundamental levar em conta essa grande contribuição da geografia aos alunos da educação básica, desenvolver o pensamento espacial, olha só, estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar esse mundo que está em mudante, em permanente transformação. Então, esse ensino de geografia ele é fundamental. Quando você provoca esse raciocínio geográfico, o aluno vai conseguir entender, compreender esse mundo em que ele vive, certo? Que está em permanente transformação. Para isso, vocês têm que levar em consideração, quem é professor do ensino fundamental 1, principalmente, ele tem que trabalhar conceito de território, de região, né, de lugar, de natureza e de paisagem. Isso aí é que está envolvido com a questão do espaço e tempo. E qual foi o erro, qual é o erro do professor que ainda quer trabalhar de forma tradicional? É quando esse professor quer trabalhar o conceito de território apenas dizendo território, isso, aquilo. Ilha é uma porção de terra cercada de água. Região é um conjunto de estados ou de municípios de um determinado estado. Então, quando ele coloca só essa questão de conceitos puro e seco, o aluno muitas vezes nem aprende. Tá ali copiado no quadro, ele copia, estuda para tirar 10 na prova, ou 9 muitas vezes, e ele esquece no dia seguinte. Se você perguntar o que é território, ele já não sabe mais. E quando você trabalha de forma a produzir um pensamento, quando você leva o seu aluno, diferente de você dizer o que é região, é você levar o seu aluno lá na região, na barragem, é você levar o seu aluno no Morro do Machado, certo? Quando você leva o seu aluno no lugar, no território, quando você traz um vídeo, né, mostrando numa paisagem ou fotos, certo? De cima, fotos de paisagens, é diferente de você conceituar o que é paisagem. Olha só a diferença da parte teórica e do professor que trabalha a prática. Você vivendo a coisa, você tira um conceito. Quando você vive eu pergunto para vocês, só quem sabe o que é o casamento, quem tem o conceito de casamento melhor, é quem vive um casamento. Quem sabe o que é uma relação amorosa é quem vive uma relação amorosa. Quem não vive, sabe só o conceito, ele não tem o conhecimento consolidado, verdadeiro conhecimento. Então você tem que levar os alunos para essa parte prática, né? E isso aí está dizendo aqui, olha. Os tempos da natureza não podem ser ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural. Então, por isso que a geografia tem a ver com o tempo. Por quê? Qual é o tempo que chove? No inverno, de 20 de dezembro a final de maio, alguns dias de junho ainda cai uma aguinha, mas geralmente em maio já está dissipando mais a chuva, certo? Qual é o tempo que venta? Aí o menino gosta de empinar papagaio, que é aquelas pipas, agora no mês de junho, julho, agosto.
qual é o tempo do frio, certo? Então, tudo o que acontece da natureza nesse espaço geográfico está relacionado com o tempo. E aí nós temos aqui, assim como é para a história, o tempo é para a geografia, uma construção social que se associa a memórias e a identidades sociais dos sujeitos. Por exemplo, eu pergunto para vocês, vamos contextualizar aqui, aquela barragem de Brumadinho que estourou a segunda, aquilo ali ficou na memória. Vocês viram a paisagem do que ficou, a que era. Então, quando você traz uma comparação para o seu aluno, mostrando como era antes, como era depois, o que provocou, né? Qual foi o tempo que isso aconteceu, né? E qual é o olhar crítico desse aluno, se ele agora, o que ele pode fazer, o que ele pode falar, escrever, propor, para que não aconteça mais isso. E além disso, quais são o que provoca no ser humano em relação a outras catástrofes anunciadas, porque ali praticamente era uma catástrofe anunciada, certo? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, os conceitos de espaço e é indissociável do conceito de tempo. Então, espaço e tempo na geografia é uma coisa assim que não pode separar uma coisa da outra. Tudo está no mesmo espaço e no mesmo tempo. A chuva, né, acontece em determinado espaço, dentro de um determinado tempo. O maremoto, o vulcão, quando estoura, está dentro de um espaço de um tempo, certo? O inverno, o verão, certo? Então, tudo está relacionado, não podemos dissociar uma coisa da outra, ok? Então, deixa eu passar agora aqui para o próximo slide. Certo. Aí aqui a BNCC traz novas dimensões para a realização da leitura do mundo pelo aluno. Aí ele fala aqui Antes, o estudo do componente estava mais pautado na leitura, na interpretação de paisagens e em um aluno mapeador consciente. Agora volta-se mais para estimular um pensamento espacial, atrelado ao raciocínio geográfico. Explica a professora Tiara, né? Breda, doutora em ciências pela Universidade Estadual. E isso aqui também está na BNCC e também defendida, né, por teóricos dos Estados Unidos. Então, antes o aluno mapeador, por exemplo, acreditava-se que o aluno que era bom em geografia é aquele que sabia localizar o município dele lá no mapa. Entendeu? O menino aí é bom de geografia. Mas não é só isso. Você precisa estimular esse pensamento espacial, né? Trabalhando e estimulando o raciocínio geográfico. Aí nós temos aqui pensamento espacial e raciocínio geográfico, o que são? Vamos ampliar aqui para vocês verem. Olha só, deixa eu sair aqui para cima. Os dois conceitos citados pela professora, pensamento espacial e raciocínio geográfico, perpassam as 5 unidades temáticas que estruturam o componente da geografia, certo? O componente. Essas 5 unidades também são subdivididas em objetos de conhecimento, habilidades, objetos de aprendizagem. Elas permeiam toda a base e são organizadas em uma construção progressiva de conhecimentos geográficos. Então, pensamento espacial e raciocínio geográfico, eles estão distribuídos nessas 5 unidades que eu vou passar agora para vocês aqui. Olha só, as 5 unidades temáticas são: quando você pegar o livro de geografia aí, que eu vou depois recomendar para vocês, vocês vão ver que ele está dividido. E vocês podem acompanhar na página agora 406 lá da BNCC. Tá bom? Dê uma olhadinha aí. Dá só um tempinho aqui de 10 segundos para vocês acharem. 1, 2, 3, 10. Pronto, encontraram. Página 406. Tá aí, a primeira unidade, sujeito e o seu lugar no mundo. Certo? Aí você vai olhar lá na BNCC, tá mostrando lá, ó, fotos conforme a BNCC. Aí tem mais objetivos para as séries iniciais e objetivos para os anos finais, certo?
nessa primeira temática, né? Nessa primeira temática, temos os objetivos do fundamental menor e do maior. Aí depois vem conexões e escalas, certo? Aí tem novamente os objetivos do fundamental um e 2. Aí vem mundo do trabalho, formação, forma de representação e pensamento espacial. E por último, natureza, ambiente e qualidade de vida. Ou seja, todas essas temáticas, essas unidades temáticas, elas vêm acompanhadas de objeto de conhecimento, que são os conteúdos, mas aí também tem os seus objetivos e tem a habilidade também. Mas na frente a gente vai verificar na BNCC onde estão as habilidades que são, né, que eram chamadas de objetivos. Tá bom? Então esses aí são as unidades temáticas que são trabalhadas em todo o ensino fundamental, menor e maior. Aí nós temos aqui, ó, cada uma tem seus objetivos. Eu só não vou ler todos, aí vocês verão. Ampliar as experiências das crianças com o espaço. 2. Permitir que as crianças percebam e compreendam a dinâmica, né, de suas relações sociais. Aí 3. Estimular o desenvolvimento das relações espaciais. 4. Possibilitar que os estudantes construam sua identidade relacionada-se com o outro. Aí nós temos o sujeito e seu lugar no mundo, continuação, né? Expandir o olhar para a relação, permitir que o estudante valorize sua individualidade. Conexões de escala, estimular o estudante a compreenderem e estabelecerem interações entre sociedade e meio físico, conduzir os alunos a estabelecerem articulação, promover a análise do que ocorre entre quaisquer elementos que constituem o conjunto de superfície terrestre. Olha só, são objetivos importantes, né? Então, todos têm, ó, levar os estudantes a uma reflexão sobre processo e técnicas construtivas e uso de diferentes materiais produzidos pela sociedade em diversos tempos. No mundo do trabalho tem muito isso, né? Dessa construção por exemplo, você tira muito minério de ferro da Vale e vende muito para fora. Então, até algumas críticas, né? Que o Brasil é um mendigo analfabeto sentado em cima de uma barra de ouro. Vende minério e compra chip. Vende minério por R$ 10 e compra chip por 200. Olha só. A gente é produtor, né? Tem matéria-prima, mas não tem tecnologia. Proporcionar uma análise de características de inúmeras atividades socioeconômicas, aí vem continuação. Então, esses objetivos aqui são importantes que sejam verificados. Olha só, desenvolver nos estudantes as noções relativas à percepção do meio físico natural e de seus recursos, possibilitar que os estudantes conheçam que as diferentes comunidades transformam a natureza. Então, gente, nós vamos agora finalizar, certo? Aqui também vocês vão ter aí acesso à nossa BNCC, que vão mostrar as competências, entendeu? Aí nós temos Geografia no Ensino Fundamental, as temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Olha só, tem o componente, primeiro tem o componente, depois tem as unidades temáticas que eu já mostrei para vocês, os objetos de conhecimento e por último as habilidades. Vejamos aqui. Aí tem o código alfanumérico, que a gente pode explicar para vocês, que lá na BNCC vocês vão encontrar. Essa primeira letra aqui, agora eu vou mostrar para vocês. Aqui, vou estar rabiscando um pouco, né, para ficar melhor. EF, Ensino Fundamental, aí tem aqui 67, aí tem aqui, olha só o 67. Opa, deixa eu apagar aqui, mostrar para vocês. O primeiro par de números inicia o ano. Aí, o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental. E o primeiro par de números indica o ano, o que se refere à habilidade ou, no caso, de língua portuguesa. Aí nós temos aqui, mostrar aqui, ó, AR, o primeiro par de letra AR é arte, CI, ciência, EF, educação física, ER, ensino religioso, certo? GE, geografia,
HI História, tá? Cada tipo de disciplina tem uma letra, certo? Aí quando tiver esses números aqui, ó, 1, 2 é primeiro e segundo ano, 3, 5 é terceiro ao quinto, e 6 e 7, que é 67, é sexto ao sétimo, e 8, 9 é oitavo ao nono. Então, aqui tá EF, EF é o quê? Educação física. Ensino fundamental não, educação física, certo? Do sexto ao sétimo. Aí nós temos aqui o segundo par de letras indica o componente curricular. Não, tá ao contrário aqui. O primeiro par de letra, ensino fundamental, sexto ou sétimo ano, educação física, habilidade 01. Então vamos novamente, até o professor tá trocando aqui a bola. Olha só. Ensino fundamental, sexto ao sétimo, educação física, habilidade 01. Ok? Ensino fundamental, sexto ao sétimo, educação física, habilidade 1. Aí vai pela frente, é do ensino fundamental, oitavo e nono. Aí se é matemática tem MA. Aí habilidade não importa, se for A2 é 02, se for A10, vai aparecer o número 10 aqui, entendeu? E assim sucessivamente, como dizia meu professor de matemática. Olha só, aqui nós já temos a código alfanumérico de habilidades. Aqui já é do ensino médio, né? Olha só, é M, ensino médio. Aí do mesmo jeito, primeiro ao terceiro ano, aí tem as letras aqui LG, mas como a gente não é do ensino médio, né? A gente não vai olhar isso aqui na BNCC, mas é importante aprender, viu? Aqui tem dizendo LGG, linguagens e suas tecnologias, certo? LGG, linguagens e suas tecnologias. Aí depois vem esses números aqui, 103. Aí tem assim, os números finais indicam a competência específica a qual se relaciona a habilidade, tá? Então, aí nós temos algumas observações, mas isso aqui é já para o ensino médio. Portanto, gente, eu quero finalizar, eu acho que já passou aqui do tempo, certo?